não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? É um problema sério, porque você vê que na Bíblia Deus não diz que a sua alma vai subsistir em estado celeste e etéreo eternamente. Pelo contrário, ele vai te dar um corpo. E ele diz ali, eu farei novo céu e nova terra. Tá certo? Isso quer dizer o seguinte, a vida eterna é de certo modo material. Tá certo? Não sabemos como, tá certo? E não sabemos que terra é essa, que se ele vai fazer uma outra terra, ou se vai renovar esta, nós não sabemos, tá certo? E eu acho que especular isso não vai adiantar nada. Porém, esse simbolismo da nova terra confunde muita gente. Na seguinte base, existe uma frase de Spinoza, que diz em latim, sentimus experimurque nos eternos esse. Quer dizer, nós sentimos e experimentamos que somos eternos. E de fato somos, nós temos a imortalidade da alma, tá certo? Acontece que este sentimento de eternidade já está presente nessa vida, o que faz as pessoas terem a impressão de que não vão morrer nunca. E torna difícil para qualquer um imaginar a sua própria morte. Porque se ele imaginar a própria morte, ele vai tentar imaginar como extinção, mas essa extinção não existe. Então, a dificuldade de imaginar a morte, a qual dificuldade vem da própria consciência de imortalidade, que foi o tema do curso meu, é uma fonte, vamos dizer, de inumeráveis confusões. Eu acho que só uma contínua meditação sobre a morte e o paraíso, a morte, certo seria morte e transfiguração, pode resolver isso. Eu tenho a impressão que a marcha fúnebre do Wagner na ópera Siegfried é de uma grande ajuda para isso, porque ele teve uma certa visão da transfiguração após a morte, né? A marcha fúnebre segue o seguinte sequência: você tem o impacto da morte, em seguida você tem a ascensão da alma e depois você tem um retorno à terra, onde é o enterro, a cerimônia do sepultamento, e as pessoas indo embora depois do sepultamento. Então algo dessa transfiguração ele pegou ali. Existe uma peça, poema sinfônico Richard Strauss, Morte e Transfiguração, mas onde ele quis fazer isso, mas o Wagner já tinha feito 1000 vezes melhor, tá certo? Então, imaginar essa transfiguração, essa presença, né, humana após a morte, certo? Diante dos anjos, dos demônios, de Deus e tal, eu acho que isso é um exercício muito bom. Os quadros daquela menina, a Kiane, ajudam, os relatos de experiência de pessoas que tiveram clinicamente mortas ajudam, tá certo? E saber se nós vamos ficar nesta terra ou vamos para uma outra, não somos nós que vamos decidir isso, tá certo? Agora, eu sei o seguinte, que nesta terra, com este corpo aqui, nós não vamos ficar. Vai haver uma transfiguração, vai haver uma mutação. Para nós é absolutamente indescritível, tá certo? E tem vários recursos imaginários que você pode usar, que não são, às vezes não são filosoficamente ou teologicamente exatos, mas que podem ajudar. Por exemplo, uma delas seria um recurso que eu uso muito, é você imaginar que todo este nosso universo conhecido, tá certo? Até onde a astronomia alcança, é apenas um átomo na materialidade da outra vida. Então a diferença seria de tamanho descomunal. Isso não é necessariamente assim, mas é um recurso imaginário que ajuda. Eu acho que assim, imaginar a morte, a transfiguração, o paraíso, o inferno é muito importante. O livro do Monsenhor de Ségur sobre o inferno, onde não é uma teoria, não é um livro de teologia, são pessoas mortas do inferno que falam com ele, né? Ajuda muito. Na internet tem vários
vários relatos também no YouTube, né, pessoas que sofreram acidentes, estiveram clinicamente mortas, tiveram visões do inferno e do paraíso, tiveram a visão de ser atraídos pelos diabos e pedir socorro e ir na direção contrária. Tem uma variedade, para cada pessoa existe uma variedade enorme de experiências, mas eu acho que pensar nisso, imaginar isso, faz parte do realismo, porque algum dia nós vamos morrer mesmo. Muito bem. Eu vou contar para vocês uma experiência pessoal que eu tive, não só uma, mas várias vezes. Às vezes eu estou rezando e pedindo a Deus o perdão dos meus pecados, os quais são em número tão grande que se eu quisesse contá-los eu não conseguiria. Mas às vezes eu me lembro de alguns. Não individualizadamente, mas em tipos, com condutas recorrentes. Sabe? E na hora que eu faço isto, eu me lembro de mim mesmo tal como eu era no momento em que eu cometi aquele pecado. Que pode ser... O que aconteceu aí? No momento em que eu cometi aquele pecado, que pode ser 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Né? De maneira que, como os pecados não me aparecem pela ordem, eles aparecem do jeito que eles querem. E note bem, com pecado, presta atenção, eu não estou querendo dizer certos atos específicos que eu tenha feito. Não é disso que eu estou falando. Se fosse falar de atos específicos, bom, daí ia ser uma confusão dos diabos. Né? Eu estou falando mais de pecados interiores. Né? Portanto, vamos dizer, por exemplo, o pecado de crer demais nos estímulos sensíveis do momento e esquecer aquilo que é essencial. Cometi isso muitas vezes, todo dia continuo. Né? Melhorei um pouquinho ao longo dos anos, melhorei 2%. Né? Mas quando eu me lembro, eu me vejo tal como eu era na época. Então eu me via, por exemplo, quando criança, né, cercado de brinquedos. Eu ganhava muitos brinquedos no Natal, porque por causa de estar doente, todo mundo achava que eu ia morrer, que era o último Natal, então me enchia de brinquedos. Né? E eu me lembro que eu ficava absolutamente fascinado, louco com aquilo. Né? E que, mais tarde, muitas vezes, fiquei louco com o espetáculo do mundo sensível, ao ponto de sair de mim, muitas vezes, tal como saía naquele momento. E eu vejo isso e falo, mas que vexame, hein? Quando eu era criancinha, tudo bem, mas depois de adulto, como é que é isso? Então, eu me vejo assim, aos 5, aos 8, aos 10, aos 12, aos 20, aos 30, aos 40, com as várias caras que eu tinha. É curioso que eu estou vendo aquelas minhas caras, mas ao mesmo tempo elas estão aqui. Então, são aqueles mesmos personagens que eu já fui. Eles estão orando comigo naquele momento. Então, eu vejo, eles estão aqui em mim. Eu digo, mas eu, tal como sou agora, já estava neles? Resposta, sim. Porque a raiz do arrependimento já estava ali. Se eu fiz o pecado aos 8 anos de idade e estou confessando aos 62, aquele menino que cometeu já tinha em si o velho de 62. Está entendendo? Assim como o velho de 62 ainda tem aquele menino. Essa é uma experiência que já me aconteceu. Não é uma coisa imaginária, eu estou falando de realidade, coisa que realmente eu fiz. E ao perceber que aqueles personagens que estão na minha memória não estão só na minha memória, eles são eu realmente. Não é uma coisa subjetiva. Não, aquilo aconteceu mesmo, e está acontecendo agora. Então, isto aí suscita o seguinte problema. A cada momento da nossa existência, nós só estamos vendo aquilo que estamos vendo. E nós acreditamos que aquilo que já passou, já passou. Não existe mais. É a famosa pergunta do François Villon. Mais où sont les neiges d'antan? Onde estão as neves de outrora? Elas já derreteram. Né? E daí ele começa a lembrar todas aquelas mulheres que ele amou. Onde está a fulaninha que já morreu, a outra ficou velha. Você quer parar de fazer bagunça aí? Senão você me distrai. Então, nós acreditamos que aquilo que passou, passou. Todo mundo diz essa frase, aquilo que passou, passou. E as pessoas às vezes vivem com saudade do passado, porque, né? Por exemplo, eu gosto muito de tango, escuto muito tango, toda hora tem esse tema recorrente, né?
Quer dizer, o passado não volta mais. Né? Então saiu da existência. Não é isso? E o que vai ser daqui a pouco? Também não está na existência. É apenas uma possibilidade. E a possibilidade, diz você, só existe na minha cabeça, como hipótese teórica. Então, isso quer dizer que a única coisa que parece real é o que está fisicamente presente. Então, visto nessa perspectiva, o tempo é a dimensão que come as coisas e as desfaz. Então, logo elas entram na existência, elas já desaparecem. Então, esse parece o famoso mito de Saturno, que é a divindade grega do tempo, que come os seus próprios filhos. Devora os seus próprios filhos. E o famoso verso do Camões, né? Que quanto da vida passa está recitando a morte. Quer dizer, a morte está recitando, né, aquilo que está passando, porque quando está passando já passou, já virou morte. Então, o passado é a dimensão da morte. E o presente é fugaz. Então isso quer dizer que, neste sentido, toda continuidade que a nossa pessoa possa ter ao longo do tempo é apenas uma invenção nossa. E mal você acabou de inventar a sua história, ela já passou também. Isso que eu estou falando, isso é a experiência moderna característica. A experiência de hoje. A experiência do tempo que as pessoas têm hoje. Então, vocês veem que isso aparece, por exemplo, naquela peça, esqueci o nome, Samuel Beckett, em que um sujeito, na cama, moribundo, conversa com outro sujeito, que é aparentemente ele mesmo, e o sujeito lhe pergunta: você não se lembra do instante do seu nascimento, se der certo? Então como você sabe que você é você? Você não testemunhou o seu próprio nascimento, nem isso você sabe. Então nós chegamos aí, vamos dizer, à total dissolução da ideia de biografia, de história. Quando você conta a sua vida, você está inventando essa vida de novo. E a sua vida só existe como invenção naquele momento, que você mal acabou de contar, já não existe mais também. Esta é uma experiência que aparece e reaparece na literatura moderna o tempo todo. Não é isso? Mas que aparece também na vida das pessoas. Então, cada um se sente como se fosse um ser evanescente, uma fumaça. Isso quer dizer que a consciência temporal de si mesmo não pode servir para esse indivíduo como quadro de referência, porque é demasiado fluido, é demasiado evanescente. Então ele se apega a quê? Ao mundo fisicamente presente. Ele diz, é tudo evanescente, mas aqui temos a realidade sólida do mundo. Onde aparece esse mundo? Aparece na experiência do espaço. Então isso é, o tempo, então ele aparece como a dimensão que come, que desfaz e que elimina tudo e leva tudo para a morte. E o espaço lhe parece a garantia da realidade. Estão entendendo? Mas acontece que esse espaço está presente, mas ele está presente durante quanto tempo? Além disso, o espaço está presente como um todo, ou está presente somente um recorte do espaço, que também é momentâneo. Então, meu filho, parece que não tem saída. Nada existe, nós estamos em plena evanescência total. E tudo aquilo que você diz a respeito, seja do que se passou no tempo, seja daquilo que você percebe no espaço, é apenas mais uma invenção da sua mente enlouquecida que acredita em histórias da carochinha. E, no entanto, você acredita que quem estava com histórias da carochinha na cabeça era o Hugo de São Vítor, os seus contemporâneos, mas que hoje nós sabemos como as coisas são realmente. Por exemplo, Isaac Newton, observando o comportamento da natureza e fazendo contas, ele descobriu uma certa regularidade, quer dizer, coisas que se repetem. Não é isso? E ele diz que as coisas são assim. Eu digo, bem, mas elas se repetem durante quanto tempo? Veja que Newton, para fundamentar a sua teoria, ele teve que inventar um negócio que ele chamava de tempo absoluto, que é o tempo que é como uma unidade de medição permanente, que é independente do que acontece. Eu digo, mas um tempo onde não acontecesse nada, duraria quanto tempo? É inconcebível. A ideia do tempo absoluto, ela se contradiz a si mesma. O tempo que é independente do acontecer é o tempo que é independente da duração. Então não é tempo de maneira alguma.
E também o espaço absoluto, quer dizer, o espaço sem coisas dentro. Quer dizer, o espaço é pura medida, mas se não tem nada dentro do espaço, também não tem medida. Então, quer dizer, para chegar a uma descrição do comportamento da natureza que nós consideramos realista e dentro do qual nós vivemos, como diz o Ion Illich, e vivemos dentro desse espaço-tempo newtoniano, a tal ponto que o que quer que o contrarie nos parece impensável, Newton concebeu duas ideias que são absolutamente autocontraditórias. Ele reconhecia que essas ideias são meras invenções, mas ele precisava delas para poder fazer as medições. Não é isso? Então, quer dizer, você inventa planos de comparação irreais e com base neles você faz uma série de medições e você diz, agora eu aprendi a realidade. Você também não sabe se isso é realidade. Isso quer dizer o seguinte, que se você tentar pensar tudo em termos de espaço-tempo, não lhe sobra nada na mão. O espaço e o tempo não se sustentam. E é isso que o Hugo está dizendo. Muito antes de Newton. E muito antes da física quântica. Quando eu estou rezando, e aparece lá um menino de 8 anos que fez isto, um rapaz de 20 que fez aquilo, um homem de 30 que fez aquilo, um sujeito de 40 que fez não sei o que mais, papai. E estão todos ali rezando comigo. Bom, todo mundo sabe que há uma experiência universal, de que na hora da morte a sua vida passa diante de você como se fosse uma fita acelerada. Eu digo, bom, mas eu não preciso morrer para experimentar isso. Eu experimento quando eu me permito estar diante de Deus e me mostrar para Ele como eu sou. Só posso mostrar isso para Deus. Se eu for mostrar para vocês vai ficar horrorizado. Mas para Deus eu posso mostrar tudo, porque sabe, Deus é tão velho, ele já viu tudo e não se espanta com mais nada. Né? Então, aqueles personagens que eu fui, por que é que eles reaparecem? É porque eu estou conversando com alguém que existe na eternidade e não no espaço-tempo. Então, na eternidade, todos os personagens que eu já fui e o que eu estou sendo agora, todos existem, eles estão presentes. Então, se eu fiz um pecado aos 8 anos, quem está confessando esse pecado não é o homem de 62, é ele e mais o menino de 8. Dito de outro modo, retira a instância de eternidade e a estrutura do espaço-tempo vai para as cucuias e você é obrigado a inventar no lugar da eternidade uma coisa chamada tempo absoluto, chamada espaço absoluto, que perfeitamente, você sabe perfeitamente, não existe e nem pode existir. A eternidade é a estrutura por cima e em volta do espaço-tempo. E é essa a dimensão natural do conhecimento humano. Está compreendendo? E é para aí que o Hugo diz que a leitura vai levar você. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude o nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.